Vamos fazer o nozinho inicial sem ajustar muito. E vamos fazer mais 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, mais o nozinho inicial, 8 correntinhas. Sem laçar o fio, vamos introduzir no nozinho inicial, laçar o fio e puxar. 2 correntinhas na agulha, passamos uma correntinha dentro da outra, fechamos com um ponto baixíssimo, formando este anelzinho. E vamos trabalhar dentro deste anel. Vamos fazer 1, 2 correntes para subir, é a altura do meio ponto alto, e vamos trabalhar em meio ponto alto. Lace o fio, introduza dentro do anelzinho, 3 laçadas na agulha, lace o fio, passe por dentro das 3 laçadas. Lace o fio, introduz dentro do anelzinho e puxe. 3 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro de 3 laçadas. Temos 3 meio ponto alto, contando com as 2 correntes que fizemos para iniciar. Vamos fazer dentro deste anelzinho um total de 15 pontos. 15 pontos, meio ponto alto. Vai ficar assim. Quinze pontos, meio ponto alto, terminamos a primeira carreirinha. Sem laçar o fio, nas primeiras 2 correntinhas que fizemos para iniciar, de baixo para cima, 1, 2. Vamos introduzir aqui, na segunda correntinha, laçar o fio e puxar. 2 laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra e fechamos a primeira correntinha, a primeira carreira. Veja, esta primeira carreira é o miolinho da nossa flor. Agora nós vamos fazer a segunda carreira, que é a base para a primeira carreira de pétalas. Do mesmo jeito que fizemos a anterior. 1, 2 correntes, altura do meio ponto alto. Lace o fio, vamos introduzir no mesmo lugar e fazer outro meio ponto alto. 2 meio ponto alto no mesmo ponto de base. Lace o fio, vamos introduzir no ponto seguinte e fazer meio ponto alto. Lace o fio, vamos introduzir no mesmo lugar, meio ponto alto. Lace o fio, introduz no próximo ponto, meio ponto alto. Lace o fio, introduz no mesmo lugar, meio ponto alto. Vamos fazer assim, 2 vezes meio ponto alto dentro de cada ponto da base, da carreira anterior, até o final da carreira. Estamos no último ponto da carreira anterior. Vamos fazer 2 pontos meio alto dentro dele. Na carreira anterior tínhamos 15 pontos. Nesta carreira trabalhamos um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então fizemos o dobro de pontos. Nessa carreira estamos com 30 pontos, meio ponto alto. E vamos fechar a carreira. Nas 2 correntes do início, de baixo para cima, na primeira, na segunda correntinha. Sem laçar o fio, introduzimos na segunda correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma correntinha dentro da outra. Fechamos a carreira
com um ponto baixíssimo. Aqui nós poderíamos fazer, esta é a base da primeira carreira de pétalas, nós poderíamos fazer já a primeira carreira de pétalas na cor amarelo. Mas eu vou cortar aqui o fio, vou cortar este fio e vou entrar com uma outra cor de fio para que na próxima carreira a gente visualize melhor como pegar o ponto. A visualização ficará melhor assim. Então, eu vou entrar com o fio beijinho, veja. Lace o fio, passe por dentro da laçadinha da agulha. Vamos introduzir a agulha aqui, no mesmo lugar, onde fizemos o ponto baixíssimo, e vamos fazer um ponto baixo. É o primeiro ponto da carreira, o primeiro ponto da primeira pétala. Lace o fio, no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Um ponto baixo, meio ponto alto. Lace o fio, no próximo ponto, vamos fazer um grupinho de 5 pontos altos. 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Fizemos um, veja, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. Lace o fio, introduz no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Lace o fio, introduz no mesmo lugar, quarto ponto alto. Lace o fio, introduz no mesmo lugar, quinto ponto alto. Fizemos no terceiro ponto um leque, um grupinho de 5 pontos altos. Vamos laçar o fio, como iniciamos a pétala aqui, em ordem crescente, vamos terminar ela aqui, em ordem decrescente dos pontos. Lace o fio, introduz no próximo ponto e faz meio ponto alto. Lace o fio, introduz no próximo ponto e faz um ponto baixo. Esta é a pétala, todas as pétalas serão assim, iguais, é o motivo de repetição de todas as pétalas. Veja, usamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos para a primeira pétala. Usaremos 5 pontos para cada pétala. Nós tínhamos 30 pontos, dividimos 30 pontos por 5, vamos ter total de 6 pétalas. Vamos fazer mais uma pétala. Vamos iniciar a segunda pétala. No ponto seguinte, um ponto baixo. Lace o fio, no ponto seguinte, meio ponto alto. Lace o fio, no ponto seguinte, vamos fazer o grupinho de 5 pontos altos. Um, introduz no mesmo lugar. 2, lace o fio, introduz no mesmo lugar. 3, lace o fio, introduz no mesmo lugar. 4, lace o fio, introduz no mesmo lugar. 5 pontos altos. Vamos terminar a pétala do mesmo jeito que fizemos aqui no início. Lace o fio, no ponto seguinte, meio ponto alto. Sem laçar o fio, no ponto seguinte, um ponto baixo. Fizemos a segunda pétala. E vamos repetir esta pétala por mais 4 vezes, até chegar aqui no início da carreira. Veja, estamos terminando a última pétala, o grupinho de 5 pontos altos,
No ponto seguinte, vamos fazer meio ponto alto. E no ponto seguinte, veja um pontinho aqui, vamos fazer o último ponto baixo da pétala, da sexta pétala, que é também o último ponto da carreira. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. E vamos fechar. Veja, aqui nós temos o último ponto baixo da carreira e aqui na primeira pétala, o primeiro ponto baixo da carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha aqui, dentro do primeiro ponto baixo, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, com a carreira de pétalas pronta, vamos fazer a base para a próxima carreira de pétalas. E eu vou entrar com um fio na cor diferente, que fica melhor para a gente visualizar o trabalho. Então, veja. Fechamos com um ponto baixíssimo, laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha e vamos cortar este fio para entrar com o próximo fio. Fica assim. Veja, então aqui nós temos a primeira carreira de base para as pétalas na cor amarelo e as pétalas na cor bege. Vou entrar com o fio salmão e nós vamos fazer a próxima carreira de base para a próxima carreira de pétalas. E não vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui atrás. Nós vamos pegar, não na cor bege, vamos pegar aqui no fio amarelo. Veja. Olha, aqui nós temos a última pétala. Veja, aqui é o grupinho de 5 pontos altos. Aqui é o meio ponto alto. Aqui é o ponto baixo, o último ponto baixo da carreira. Se você pegar daqui pra cá, veja, nós temos o grupinho de 5 pontos altos, temos aqui do lado o meio ponto alto e temos aqui, veja, o fio atrapalha um pouco, mas logo você pega o jeito. Temos aqui, ó, bem do ladinho do fio, veja, este fio e este fio. Veja como fica a agulha, ó. Este fio e este fio. Este é o primeiro ponto baixo da carreira. Aqui é o meio ponto alto e aqui é o grupinho de pontos altos. Então, é aqui que nós vamos iniciar. Aí, vamos trabalhar todos os pontos aqui, ó. Neste fio, olha, da carreira na cor amarela. Pegamos o fio, vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos com o fio amarelo. Veja, aqui é o primeiro ponto baixo da primeira pétala. Então, nós vamos iniciar aqui. Vamos laçar o fio, veja, passar dentro do pontinho. E vamos fazer 2 correntinhas, é o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos laçar o fio e vamos introduzir aqui, ó, no ponto seguinte. E vamos fazer meio ponto alto.
Vamos trabalhar da mesma maneira que trabalhamos aqui, aumentando um ponto, um aumento no ponto seguinte. Aqui nós fizemos 2 aumentos em cada ponto. Aqui nós vamos fazer um ponto normal, um ponto com aumento, um ponto normal, um ponto com aumento, até o final da carreira. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, fizemos 2 pontos no mesmo ponto de base. Laçamos o fio, veja, estamos introduzindo agora, ó, no bloco de 5 pontos altos. E fazemos um ponto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, fazemos um ponto, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto. Vai ficar assim. Veja como vai ficar. Nós trabalhamos a pétala com 5 pontos. Então, iniciamos aqui, ó, no ponto baixo, no meio ponto alto. Veja que o ponto, ó, no bloquinho de 5 pontos alto, no ponto da frente, que é o meio ponto alto, 2 pontos, no ponto baixo, 1 ponto. Trabalhamos atrás da primeira pétala e vamos continuar aqui trabalhando atrás da segunda pétala. Aqui você já vê melhor, ó, os fios. Ó, 3, 4, 5. Esses são os fios da segunda pétala. E vamos continuar assim, um ponto normal, um ponto com aumento. Aqui fizemos um, laçamos o fio, no ponto seguinte, 2 pontos. No ponto seguinte, um ponto. No ponto seguinte, 2 pontos. No ponto seguinte, um ponto. No ponto seguinte, 2 pontos. Vamos trabalhar desta maneira, em meio ponto alto. Veja. Na sequência, por toda a carreira, até chegarmos aqui, no início do fio da cor salmão, trabalhando um ponto normal, como vamos fazer agora, e 2 pontos no ponto seguinte. Por toda a carreira. Vai ficar assim, ó. A base vai ficar meio escondidinha. Você puxa as pétalas para frente, para você poder visualizar bem aqui onde nós pegamos no fio amarelo. Vou puxar bem para você ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. A pétala fica aqui livre e nós trabalhamos aqui no fiozinho do fio amarelo. Vamos assim por toda a carreira. Veja, estamos aqui, ó, atrás da última pétala. Essa é a última pétala. Você vê, aqui é o ponto baixo, aqui é o meio ponto alto. Aqui, veja, o grupinho
de 5 pontos altos, aqui o meio ponto alto, aqui o ponto baixo, o último ponto da pétala e da carreira. Eu levantei, ó, para que você veja bem como é que você tá fazendo, para você não apenas copiar, mas para aprender o que está fazendo. Então, vamos continuar aqui. Meu último pontinho aqui foi um ponto simples. No próximo, 2 pontos. No próximo, 1 ponto. No próximo, 2 pontos. No próximo, 1 ponto. No próximo, 2 pontos. Terminamos assim a base para a próxima carreira de pétalas e vamos ter aqui, nesses pontos que fizemos, um total de 45 pontos. E vamos fechar a carreira sem laçar o fio nas 2 primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima, 1, 2, vamos introduzir, ó, 1, 2, vamos introduzir aqui, na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira, está pronta a base para a segunda carreira de pétalas e vamos iniciar aqui novamente as pétalas, do mesmo jeito que fizemos aqui com o fio bege. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no mesmo lugar e fazer o ponto baixo, primeiro ponto da primeira pétala. Vamos laçar o fio, vamos introduzir aqui no próximo ponto e fazer meio ponto alto. Passamos o fio no ponto da frente, fazemos o grupinho com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos no mesmo ponto de base, no terceiro ponto da carreira anterior. Laçamos o fio, no ponto seguinte, vamos fazer meio ponto alto. Laçamos o fio, no ponto seguinte, um ponto baixo. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos aqui novamente a primeira pétala. E vamos repetir, do mesmo jeito que fizemos aqui na cor bege, vamos fazer aqui na cor salmão. A pétala não vai mudar nunca. A pétala, nós vamos repetir a pétala por toda a flor. As pétalas serão sempre iguais. Vamos apenas copiar. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, meio ponto alto, no ponto da frente, 5 pontos altos no mesmo ponto, no ponto da frente, meio ponto alto, no ponto da frente, um ponto baixo. Fizemos a segunda pétala. E vamos repetir esta pétala por toda a carreira até chegarmos aqui, no início da primeira pétala. Vai ficar assim. Estamos terminando a carreira, veja, o grupinho de 5 pontos altos, temos aqui os 2 pontinhos finais. Vamos fazer no pontinho da frente, meio ponto alto, no pontinho da frente, um ponto baixo, terminamos a última pétala. E temos aqui
o ponto baixo da primeira pétala. Vamos fechar a carreira, sem laçar o fio. Veja, não é aqui que introduz, aqui é o ponto de fechamento da carreira anterior. É aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixo da carreira. Lace o fio, passe uma laçada dentro da outra, fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. E temos um total de 9 pétalas. No início ela fica assim, meio apertadinho, mas é assim mesmo, depois tudo se arruma. Vamos laçar o fio, passar dentro da laçada que está na agulha e vamos cortar aqui o nosso fio na cor salmão. Terminamos a segunda carreira de pétalas. Veja como que ela vai ficar. Fica assim. E vamos entrar aqui com outro fio para fazer a base da terceira carreira de pétalas. Vou entrar com o fio rosa para a próxima carreira da base de pétalas. Veja, terminamos aqui. Olha, vamos puxar assim e vamos trabalhar aqui. Veja os fios. E vamos achar aqui o ponto baixo. Veja, aqui é o terceiro ponto da primeira pétala, do grupinho de pontos altos. Aqui, o meio ponto alto e o ponto baixo está aqui, ó. Veja que este é o fio do início da carreira. Então, nós vamos encontrar o ponto baixo. Olha, veja, você introduz a agulha, ó, ele tá de frente com o fio do início, não tem o que errar. Veja, coloca o fio assim, o fio de início, no seu dedo, olha, ele está em frente, de frente para o fio. É neste pontinho que nós vamos iniciar a próxima carreira. Em rosa, lace o fio, passe por dentro do pontinho. E vamos fazer 2 correntes. O primeiro, meio ponto alto da carreira. Lace o fio no pontinho seguinte, meio ponto alto. Lace o fio no pontinho seguinte, meio ponto alto. Na outra carreira, trabalhamos um ponto e aumentamos no ponto seguinte. Nesta carreira, não vamos ter aumento. Vamos fazer um ponto apenas dentro de cada pontinho da carreira anterior. Veja, do jeito que eu estou fazendo aqui, um pontinho apenas dentro de cada ponto da carreira anterior. Vai ficar assim. Ponto sobre ponto. Estamos no finalzinho da carreira, veja os 2 últimos pontinhos. Aqui é o ponto 44 e aqui no último pontinho o ponto 45. Ficamos com um total de 45 pontos. Pontos, meio ponto alto. Vamos fechar na correntinha que fizemos para iniciar, de baixo para cima. Veja,
Na segunda correntinha, vamos introduzir a agulha, puxar o fio, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira e vamos começar aqui a nossa terceira carreira de pétalas. A mesma coisa, vamos repetir. Uma corrente, introduz no mesmo lugar um ponto baixo. Lace o fio, introduz no ponto da frente, meio ponto alto. Lace o fio, no ponto da frente, vamos fazer o grupinho com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. No ponto da frente, meio ponto alto, no ponto da frente, um ponto baixo. Terminamos a primeira pétala e vamos seguir, repetindo a pétala até o final da carreira. Como nós não aumentamos, fizemos a mesma quantidade de pontos, tínhamos aqui na cor salmão 9 pétalas, aqui no rosa também vamos chegar aqui com a mesma quantidade, 9 pétalas no total da carreira. Estamos terminando a última pétala da carreira, veja, grupinho de 5 pontos altos, temos 2 pontinhos aqui. No próximo ponto, meio ponto alto, no próximo ponto, um ponto baixo. Terminamos a carreira com um total de 9 pétalas novamente. E vamos fechar a carreira. Veja, esse pontinho de baixo aqui, ó, ele sempre convida pra gente introduzir a agulha, mas esse pontinho, ele é o fechamento da carreira anterior. Nós temos que introduzir aqui, ó, aqui em cima, no primeiro ponto baixo da carreira. Lace o fio e puxe, passe uma laçada dentro da outra, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar. Terminamos assim a terceira carreira de pétalas e vamos iniciar com outra cor para a base da quarta carreira de pétalas. Terminamos aqui, vamos virar e procurar aqui o nosso pontinho baixo para entrar com o fio lilás. Veja, o pontinho dos 5 pontos altos, o pontinho do meio ponto alto e o pontinho baixo, veja, como eu ensinei da outra vez. Você tem o fio aqui, olha, este fio aqui, então ele está de frente para este fio. Introduzimos a agulha, vamos pegar o fio lilás, passamos por dentro da laçadinha da agulha, 2 correntes, nosso primeiro meio ponto alto. Na carreira anterior não aumentamos, nesta carreira vamos aumentar, do mesmo jeito que aumentamos aqui com o fio salmão. Lace o fio no ponto seguinte, veja, fizemos um no primeiro, vamos fazer 2 no segundo. Lace o fio, um ponto único no próximo ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto.
No ponto seguinte, apenas um ponto. No ponto seguinte, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Veja, aqui no final dessa carreira, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, os 5 últimos pontos. Veja, aqui nós estamos no ponto de aumento. Nesses últimos 5 pontos, nós não vamos trabalhar o aumento. Veja, aqui é o número 60, o último aumento. Vamos fazer aqui o 61, o 62, não vamos aumentar. O 63, o 64, não vamos aumentar. E o último, 65, porque precisamos exatamente de 65 pontos. Sem laçar o fio, vamos introduzir na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E assim terminamos essa carreira de base com 65 pontos. E vamos iniciar a próxima carreira de pétalas. Uma corrente, introduz no mesmo lugar um ponto baixo, lace o fio. No ponto da frente, meio ponto alto, lace o fio, introduz no ponto da frente. Vamos fazer o grupinho de 5 pontos altos. Esse trabalho é meio repetitivo, mas vale a pena, o resultado é bem bonito. 5 pontos altos, lace o fio no ponto da frente, meio ponto alto, sem laçar o fio, no ponto da frente, um ponto baixo. E vamos repetir esta pétala por toda a base que fizemos na cor lilás. Estamos terminando, fazendo a última pétala, meio ponto alto, no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos introduzir dentro do primeiro ponto baixo da primeira pétala, laço o fio e puxe, passe uma laçada dentro da outra. Fechamos com um baixíssimo, lace o fio, passe por dentro da laçada da agulha e vamos cortar aqui este fio. E já vamos entrar com o fio azul para fazer a próxima carreira de base para a próxima carreira de pétalas. Veja. O nosso fio é esse aqui. Ele fica bem escondidinho, porque é o primeiro ponto, ele aperta. Vamos fazer tudo de novo. 2 correntes, primeiro meio ponto alto da carreira. Lace o fio, introduz no ponto seguinte, meio ponto alto. Lace o fio, introduz no ponto seguinte, meio ponto alto. Esta carreira nós vamos fazer sem aumento. Vamos fazer apenas um ponto dentro de cada ponto da carreira anterior. Um meio ponto alto dentro de cada ponto
da carreira de base da cor lilás. Vamos trabalhar assim até o final da carreira, vai ficar assim. Terminamos a carreira de base com a cor azul, com a mesma quantidade de pontos, 65 pontos. Vamos introduzir a agulha na segunda correntinha, laçar o fio, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo e vamos fazer aqui a última carreira de pétalas. Uma corrente, introduz no mesmo lugar um ponto baixo. Lace o fio, introduz no ponto seguinte meio ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer o grupinho com 5 pontos altos. No ponto seguinte, meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. Fizemos a primeira pétala desta carreira em azul e vamos repetir a pétala por toda a carreira até chegarmos aqui no último ponto da base em azul. Vai ficar assim. Estamos terminando a carreira. Aqui o bloquinho com 5 pontos alto. No ponto seguinte, meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. Terminamos a última pétala da última carreira. E vamos fechar a carreira sem laçar o fio. Introduzimos dentro do ponto baixo da primeira pétala. Laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira com o ponto baixíssimo, vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar este fio. E assim fica a nossa flor pronta. Ela é bem apertadinha, então nós precisamos, quando nós terminamos, nós precisamos arrumar as pétalas. A gente pega assim pétala por pétala, ó, e vai puxando, vai arrumando. Temos todos esses fios para arrematar. Aqui a nossa flor ficou com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pétalas. Aqui com a nossa flor já pronta, ainda dá para enriquecer um pouquinho mais. Aí é opcional, eu vou entrar aqui com o fio verde. Veja como fizemos nas carreiras anteriores. Vamos fazer mais uma carreira de base. Vou entrar com fio verde e vamos fazer as 2 correntes. Vamos trabalhar com aumento. Veja, um ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos. No ponto seguinte, um ponto. No ponto seguinte, 2 pontos. Vamos trabalhar assim, fazendo mais uma carreira, aumentando desta maneira, fazendo um ponto normal e no ponto da frente fazemos 2, um aumento. Vamos fazer mais uma carreira deste jeito para enriquecer um pouquinho mais a flor.
Aqui estamos no final da carreira. Veja, nós temos os 3 últimos pontos para preencher. Aqui eu estou no último aumento. Aqui é o ponto 92. Vamos fazer o ponto seguinte, 93. O ponto seguinte, 94. Aqui nós não vamos fazer um aumento. Vamos fazer o último ponto, porque precisamos de 95 pontos. Então, este penúltimo ponto é sem aumento. Terminamos a carreira e vamos fechar. Na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Assim terminamos a carreira da base. E vamos fazer a última carreirinha. Essa carreira, ela vai ficar bem maior que a carreira em azul. Na carreira em azul temos 13 pétalas. Essa aqui vai dar 19 pétalas. Então, nós vamos só mudar uma coisinha aqui. Vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar um ponto baixo. Laçamos o fio, introduzimos no pontinho da frente e fazemos o meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no pontinho da frente e fazemos o grupinho com 5 pontos altos. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente e fazemos o meio ponto alto. Agora aqui, nós fizemos no ponto da frente um ponto baixo para terminar a pétala. E no ponto da frente, um ponto baixo para iniciar a outra pétala. Então, nessa carreira, vamos fazer assim. Vamos diminuir. Vamos fazer os 2 pontos juntos para ela ficar assim, franzidinha. Dá um ar assim de um babadinho. Quando a gente faz o meio ponto alto, nós vamos introduzir no ponto seguinte, laçar o fio e puxar. Não vamos terminar o ponto. Vamos introduzir no ponto seguinte, laçar o fio e puxar. Temos 3 laçadas na agulha. Vamos laçar o fio e passar por dentro das 3 laçadas. Então, nós fizemos 2 pontos baixos em um só. Diminuímos um ponto baixo da carreira. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente e fazer o meio ponto para a próxima pétala. Vamos introduzir no ponto da frente e fazer o grupinho com 5 pontos altos. Terminamos o grupinho com 5 pontos altos. Vamos laçar o fio e fazer no ponto seguinte meio ponto alto. Agora, no ponto seguinte, vamos introduzir o fio, a agulha, laçar o fio para o ponto baixo, mas não vamos completar. Temos 2 laçadas na agulha. Introduzimos no ponto da frente, laçamos o fio e puxamos. 3 laçadas na agulha. Laçamos o fio e passamos por dentro de 3 laçadas. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Aqui estamos terminando a última carreira.
o bloquinho com 5 pontos altos, vamos laçar o fio, colocar no ponto da frente e fazer o meio ponto alto. Aqui nós temos o último ponto da carreira, onde seria o ponto baixo. Aqui na frente temos este fio que sempre nos engana, ele é o fechamento da carreira anterior. O primeiro ponto baixo está aqui, ó, acima dele. Então, nós vamos introduzir a agulha no último ponto da carreira, laçar o fio e puxar 2 laçadas na agulha. Não vamos completar, vamos introduzir aqui no primeiro ponto baixo do início da carreira, o ponto baixo da primeira pétala, vamos laçar o fio e puxar. Vamos ficar com 3 laçadas na agulha. Vamos laçar este fio, passar por dentro das 3 laçadas de uma vez, para ficar igual fizemos aqui, entre as outras pétalas. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada que está na agulha e cortar aqui o nosso fio. E assim, fizemos uma carreirinha a mais de acabamento na nossa flor. Como eu te disse, essa flor ela tem que ser arrumada, porque é uma flor pesada, com muitas pétalas, muitas carreiras, ela precisa ser arrumada. E aqui você percebe o nosso acabamento. Ele fica assim, ó, meio franzidinho, enriquecendo a flor. Ela fica assim, bem mais graciosa, com a carreirinha de acabamento. Este fio do final do trabalho, nós colocamos numa agulha de costura e vamos arrematar este fio. Aqui pelo lado do avesso, veja. Vamos descer com este fio. A gente pode estar assim fazendo alguns nozinhos. A gente faz um nozinho cego para ficar um trabalho bem feito, bem seguro, para que a nossa flor tenha assim uma vida bem longa. Descendo com este fio até a carreira de baixo, nós podemos andar com ele. Vamos andar aqui, ó, por este fio, onde trabalhamos, ó, tá vendo? Andamos com o fio, fazendo vários nozinhos cegos, andamos por um bom pedaço, estamos com o fio bem preso, bem arrematado, cortamos aqui o nosso fio. Fica bem bonitinho e vamos fazer isso em todos os outros fios cortados. Veja, eu emendei o fio aqui para te ensinar mais um acabamento. Veja que nós andamos com o fio aqui, para arrematar e cortar o fio. Mas de repente você está trabalhando com uma linha bem fininha, um trabalho delicado, então fica melhor você esconder essa linha aqui. Veja, nós terminamos aqui, nós descemos com a agulha. Ó, veja, descemos com o fio aqui, descemos com o fio aqui, veja,
E vamos vir aqui, ó, no sentido do ponto baixo. Veja, meio ponto alto. Aqui nós temos aquele grupinho de 5 pontos altos feitos juntos. Então, você introduz a agulha por debaixo dos pontos altos. Veja. Ó, você introduz a agulha por debaixo dos pontos altos. Veja, não está aparecendo pelo lado direito. Eu vou colocar nessa posição que você vê melhor. Veja, introduz a agulha no grupinho e esconde o fio aqui, tá vendo? Aí você corta aqui, o fio fica escondido e para um trabalho delicado é um arremate melhor, mais indicado para os fiozinhos delicados. E aquele fio, veja esse rosa aqui, vou te dar um exemplo. Aquele fio que nós cortamos toda vez que nós terminamos uma pétala, uma carreira de pétalas, e cortamos o fio para entrar com uma cor diferente, ficamos aqui com uma sobra de fio, certo? Veja, vamos pegar o rosa aqui como exemplo. Terminamos aqui, cortamos o nosso fio para entrar com o lilás. Então, você faz este mesmo acabamento que nós fizemos ali no final da peça. Você desce o fio por aqui, introduz a agulha dentro dos pontos alto, veja o grupinho da pétala. Por dentro desse grupinho, esconde o seu fio aqui. E se for um trabalho delicado, fica até melhor você fazer assim. Você introduz aqui mesmo onde você terminou. Você introduz a agulha de costura neste pontinho e leva a agulha, veja, leva a agulha para o lado do avesso, leva este fio para o lado do avesso. Em vez de você arrematar aqui na pétala, que pode ficar um pouquinho grosseira, diferente das outras, você traz este fio para o avesso, veja, caminha com ele aqui, ó. Caminha com ele na parte rosa, ó, pelo lado do avesso, tá vendo? Ele vai ficar bem escondidinho, ó, vai ficar um arremate perfeito. Aqui a nossa flor pronta, como eu falei já no início, por ela ser uma flor pesada, com muitas camadas de pétalas, você precisa, quando termina a sua flor, arrumar as pétalas. Então, a gente quer que apareça todas as cores. Então, nós vamos puxando assim, ó, pétala por pétala, todas as carreiras, arrumando ela. Como essa daqui, nós temos assim, tons suaves, eu escolhi um miolo de tom suave também, um amarelinho bem suave, combinando com a primeira carreira de pétalas. Esse aqui é um botãozinho, olha. Eu mandei forrar um botão. Você pode forrar botão pro miolo das flores, mesmo nos broches. Fica muito bonito. Nas lojas de armarinho você faz isso e é bem baratinho. Coisa assim de 10, 20, 50 centavos. É bem barato mesmo. E dá um efeito assim muito bonito nas flores. Aí eu peguei esse modelo aqui, eu fiz uma carreira de cada cor para a amiga que está iniciando visualizar melhor aonde a gente pegava aqui o fio
para fazer a base da carreira de pétalas. Eu achei que numa cor só podia confundir um pouco, então eu fiz uma carreira de cada cor para ensinar melhor onde pegar o fio para fazer a base de carreira de pétalas. Mas você pode estar fazendo ela numa cor só, como eu fiz aqui. Veja, aqui eu fiz em branco, você pode fazer até aqui o acabamento dela da mesma cor. No meu caso aqui, eu escolhi um verde para dar um sentido assim de grama, de borboto, de folhinhas. E pode estar fazendo, se você quer só crochê, fazendo assim um miolinho. Veja, fiz um miolinho da mesma cor do acabamento. Aqui são carreirinhas de ponto baixo. Veja, eu estou usando pelo lado do avesso, que é mais bonitinho. No DVD anterior, o DVD Flores em Crochê 4, eu ensinei bastante modelo de miolo. Agora, se você não quer o crochê, vamos supor, para ela ficar um pouco assim mais elegante, mais clássica, veja, isso aqui é plástico. Também a gente compra nas lojas de armarinho, nas flores de plástico. Tá mais ou menos aproximado do tom que eu fiz o acabamento. Vou colocar aqui para enriquecer um pouco o miolo e vou colocar aqui uma pérola, nem muito pequena, nem muito grande, um tamanho médio. Veja como ela fica bonita, bem elegante. E você também pode trocar. Aqui onde nós fizemos pontos altos, grupinho de 5 pontos altos, você pode também estar fazendo meio ponto alto, toda ela em meio ponto alto. Também fica muito bonito. Aí você me pergunta, a gente pode ainda numa flor dessa, toda colorida, colocar folhas? Sim, pode colocar folhas, sim. Você pode escolher este verde do acabamento, pode misturar, tipo assim, um verde claro mesclado, fica muito bonito. E entre cada 2 ou 3 folhas verde, você ainda pode pôr uma folhinha lilás, salmão, combinando com a flor. Também dá um efeito assim lindíssimo. Não é porque a flor é grande que nós dispensamos as folhas. Não, podemos usar folhas nas flores grandes sim.